Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais um de nossos vídeos e hoje eu gostaria de começar uma série de vídeos comentando um pouco sobre uma produção teológica, né? Então esse é um vídeo diferente porque via de regra nós tratamos no nosso canal sobre determinados autores, determinados artigos, determinados livros e aí nós discorremos sobre ou autores, ou livros, ou artigos específicos. E nessa série de vídeos eu gostaria de fazer algo diferente. Eu gostaria de colocar realmente uma tentativa de produção teológica minha, né? É lógico que eu não gostaria que você pensasse que isso vem da minha cabeça ou qualquer coisa do tipo, porque, como bem disse o teólogo católico Thomas Halleck, ele diz pra gente que nenhum homem é uma ilha isolada, né? Todos nós, como dizia já outro poeta brasileiro, todos nós somos muitos, né? Nós não somos nós sozinhos. Nós somos nós porque nós somos muitos. Então, tudo aquilo que eu disser aqui certamente estará permeado por uma série de correntes de teólogos, filósofos que estão permeando essa tentativa de construção de teologia que eu estou tentando trazer aqui, ok? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de começar esse vídeo para dar esse embasamento para início dessa série, certo? Então nós não seguiremos um autor específico, uma escola específica, um livro específico, um artigo específico. Não, nós vamos tentar produzir realmente esse diálogo, esses intercâmbios entre os vários autores e pensamentos, ele será feito por mim, né? Então realmente existe uma dimensão singular que é essa seleção que eu estou fazendo, esse diálogo da minha individualidade com a maneira como outros pensam, né? Essa relação, vamos assim dizer. Então vamos lá. Essa é a primeira prerrogativa que eu gostaria de partir nessa série. A segunda é que eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos fazer ao falar de teologia é problematizar o conceito de teologia. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o conceito, essa fala, essa palavra chamada teologia é uma palavra que empobrece o debate. Ela não dá conta da dimensão e da profundidade que engloba o estudo de Deus ou estudo sobre Deus, vamos assim dizer, certo? Porque a definição já, estudo de Deus ou estudo sobre Deus, já é uma definição empobrecedora. Por que eu digo isso? Porque nas mais variadas áreas do conhecimento, a gente tem que superar o senso comum, correto? Então, por exemplo, a gente fala para as pessoas, o que é o direito, certo? O que é o direito? As pessoas dizem, o direito ele trabalha com as leis. Certo? O direito ele fala sobre as leis. Ora, essa é uma definição empobrecedora, né? Porque o direito, ou a arte, ou a ciência do direito, ela é muito mais profunda que isso, certo? Ela tem a ver com algo que é muito maior que isso, que não é somente um conjunto de regras ou normatividades, né? Mas direito deveria pressupor, por exemplo, numa dimensão mais profunda, uma tentativa de lidar, de aprender e de elaborar, sistematizar a justiça, né? Então, vamos assim dizer. Ou então as pessoas dizem, o que é história? Certo? A história é estudo passado, né? A história é estudo passado. É uma definição empobrecedora, é um enunciado empobrecedor da definição do que seria história. Calma aí, se história a gente compreende como tempo, e tempo ele é totalmente impermanente,
porque nós fazemos os recortes de dia, ano, século, década, nós fazemos esses recortes, mas o tempo em si, ele é algo inteiramente relativo, ele é algo que tem na ontologia de ser a impermanência, certo? O tempo passou novamente. Então, história, é difícil de estudar história, né? Porque você não vai conseguir voltar a 1 milésimo atrás para fazer o estudo daquilo que você deseja fazer, certo? Então nós falamos o quê? Então quando nós falamos história, nós não estamos querendo dizer exatamente história, nós estamos querendo dizer historiografia, ou seja, a maneira como os homens escrevem a história. Nas palavras de Mark Bloch, as ações do homem no tempo. Como que nós estudamos as ações do homem no tempo? Através dos registros. Quais registros? Aí pode ser um monte, né? Tem a fotografia, tem o cinema, tem os tratados, nós temos as memórias, as cartas, nós temos uma série de registros que permeiam a história dos homens, que nos possibilitam a aproximação em ver como a história se construiu, como os homens agiram dentro do tempo, certo? Então, o que eu estou querendo dizer é, se a gente vai começar a debater uma arte ou uma ciência, aí a definição fica por sua conta, se a teologia é uma arte ou uma ciência, se a história é uma arte ou uma ciência, se o direito é uma arte ou uma ciência, fica por sua conta esse debate, mas se nós vamos começar a tentar elaborar e discutir teologia, eu acho que a gente precisa superar o senso comum. E o senso comum diz que teologia significa o estudo de Deus, certo? O estudo acerca de Deus, acerca do ser de Deus. Eu acho que nós estamos empobrecendo o debate. Por quê? Porque ainda se nós formos pegar dentro do paradigma moderno de ciência moderna, a gente poderia usar como exemplo a biologia. Nós temos, de alguma forma, um objeto de estudo, certo? Então você vai estudar a biologia, você pega um tronco de uma árvore, você disseca esse tronco, você esquadrinha ele, você retira dali os vários componentes que essa árvore tem, você vê como é que ela se desenvolve, através de que mecanismos biológicos ela vai acontecendo, até chegar em determinado estado, em determinada regra, vamos assim dizer, da produção da vida, né? da criação, elaboração da vida como ela acontece. Se a gente pega a própria história, a gente também tem um objeto, certo? Qual que é o objeto de estudo do historiador? São as fontes. Então ele lida com as fontes, foi o que eu disse, nós temos os registros, nós temos uma série de coisas que nos possibilitam dizer e estudar aquilo. Aquilo que eu chamo é a coisa. E o que é a coisa? A coisa é o objeto. E nós somos quem? Nós somos o sujeito. Então o sujeito, ele se debruça sobre o objeto na tentativa de formulação de conhecimento, elaboração de conhecimento. Mas e a teologia? Certo? Se nós partimos da definição, por exemplo, de um teólogo da neo-ortodoxia, o Karl Barth, que define Deus como totalmente outro, como se estudar Deus? Se Deus é totalmente outro, ele está além dos nossos sentidos, que são imprescindíveis para a formulação de uma ciência que se enquadre dentro do paradigma moderno, certo? Ele está além da nossa dimensão física, biológica, histórica, social, cultural. Então, o ser em si, ou a coisa em si, para usar o Kant, para quem gosta de filosofia, ele está além, está num plano da metafísica, certo? Agora, como se estudar Deus? Se Deus é o totalmente outro. Ele é o totalmente outro, onipotente, onipresente, onisciente, ou seja, ele não se enquadra dentro de palavras, ele não se enquadra dentro de discursos, ele não se enquadra dentro da nossa realidade. Como se estudar algo que está para além da nossa própria realidade? Então,
nós problematizamos o conceito, porque teologia, como uma definição de estudo sobre Deus, ela se torna impossível dentro do paradigma da ciência moderna. Então, o que nós fazemos? Eu proponho uma outra definição. Eu proponho a definição de teontologia, correto? Por quê? Porque teo significa Deus. Ontologia, via de regra, é definido como estudo do ser, mas eu não estou falando sobre o estudo do ser. Eu estou falando sobre existência. Não o estudo do ser divino, mas o estudo sobre a existência humana. Ou seja, teologia e logos a gente poderia definir não como estudo, mas como discurso, como verbo, como palavra. Então, teologia ou teontologia a gente poderia definir como o discurso ou o estudo a respeito, acerca dos discursos dos seres humanos em sua existência a respeito de Deus. Então, o que nós estudamos? Nós estudamos o ser de Deus em si? Não. Nós estudamos os discursos dos homens a respeito de Deus. Quais foram os registros? Como é que os homens compreenderam Deus dentro da história? Como é que os homens se relacionaram com Deus dentro do chão da história? Como é que os homens existiram pensando em Deus? Entende? Então, o que acontece? Para que serve ou o que realmente a teologia ela se propõe? Ela se propõe a simplesmente descortinar o DNA do divino? Não, não é essa a proposta da teontologia. Ela se propõe a tentativa de dar um significado à existência, um significado à vida, um significado às nossas relações, os nossos relacionamentos, um significado para a existência humana. Como é que nós apresentamos esse significado? Nós dizemos que durante a história e durante todo o tempo os homens tentaram dar um significado à sua existência na busca por uma resposta divina, sagrada, sacrossanta, pessoal, relacional, uma resposta que em última instância nós sabemos que é Deus. Mas a ideia é entender que o conceito de Deus ele é histórico também, entende? Então nós lidamos com o conceito dentro da linguagem, dentro do discurso, dentro daquilo que nós falamos. E então nós buscamos algum tipo de significado para a vida na palavra, no discurso, nos nossos enunciados, vamos assim dizer, certo? Então eu acho que esse é uma primeira possibilidade de pensar teologia e que eu acredito ser talvez aquilo que realmente vale a pena ser visto e ouvido quando nós vamos iniciar a tentativa de elaboração de uma teologia. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Matheus Ladeira, tenho 26 anos, sou formado em História e atualmente faço graduação em Teologia na FTSA, Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina. Até o próximo Pinceladas do Saber, é hora de dar